Está entrando no ar Momentos com Deus. Vou contar uma história. Um pastor de um pequeno vilarejo chegou à igreja animado e motivado para realizar mais um culto de noite. A hora passava e o povo não chegava. Depois de 15 minutos de atraso, entrou 3 crianças. Depois de 20 minutos, entrou 2 jovens. Então o pastor resolveu começar o culto com 5 irmãos. Ao decorrer do culto, entrou um casal que sentaram nos últimos assentos da igreja. Quando o pastor fazia a leitura da Bíblia para a pregação da noite, entrou mais um senhor meio sujo com uma corda na mão. Mesmo desapontado, sem entender o porquê do fracasso do povo, o pastor conduziu o culto animado e pregou com dedicação e zelo. Quando voltava para casa, foi assaltado e espancado por 2 ladrões que levaram a sua pasta, onde havia sua Bíblia e outros pertences de valor. Enquanto sua esposa fazia os curativos das feridas em casa, ele descreveu aquele dia como o dia mais triste da sua vida, o dia mais fracassado de seu ministério, o dia mais infrutífero da sua carreira. Depois que passaram 5 anos, o pastor resolve compartilhar essa história para a igreja. Quando ele terminava de contar a história, um casal de grande referência naquela congregação interrompe o pastor e diz: Pastor, aquele casal da história que sentaram no fundo éramos nós. Estávamos à beira do divórcio em função de vários problemas e desentendimentos que havia no nosso lar. Naquela noite decidimos pôr fim ao nosso casamento. Mas primeiro decidimos entrar em uma igreja e deixarmos lá as nossas alianças, e depois cada um seguir o seu caminho. Mas desistimos do divórcio depois que ouvimos a pregação do pastor naquela noite. Hoje estamos aqui com o lar e a família restaurada. Enquanto o casal falava, um dos empresários bem-sucedidos que ajudavam no sustento daquela igreja acenava pedindo oportunidade para falar e dizer. E disse: Pastor, sou aquele senhor que entrou meio sujo com uma corda na mão. Eu estava à beira da falência, perdido nas drogas. Minha esposa e meus filhos tinham ido embora de casa por conta das minhas agressões. Naquela noite eu tentei o suicídio. Só que a corda arrebentou quando eu ia comprar outra corda, vi a igreja aberta e decidi entrar mesmo sujo com a corda na mão. Naquela noite a mensagem perfurou meu coração e saí dali com ânimo para viver. Hoje estou livre das drogas, minha família voltou para casa e me tornei o maior empresário do vilarejo. Lá na porta da entrada, o diácono que fazia o protocolo gritou: Pastor, eu fui um daqueles ladrões que assaltaram o Senhor. O outro morreu naquela mesma noite, quando realizávamos o segundo assalto da noite. Na pasta do pastor tinha uma Bíblia. Eu passei a ler quando acordava pela manhã. Depois resolvi entrar nessa igreja. O pastor ficou em choque e começou a chorar junto com a congregação. Afinal, naquela noite, que ele considerava como uma noite de fracasso, foi uma noite muito produtiva e abençoada. O culto havia sido feito para Deus. A lição dessa história: exerça o teu chamado com dedicação e zelo, independente de números de participantes. Dê o seu melhor todos os dias, pois cada dia é um instrumento para a vida de alguém. Nos dias mais ruins da sua vida, você ainda pode ser bênção na vida de alguém. O dia que você considera como o dia mais infrutífero da sua vida na terra, na verdade é o dia mais produtivo no mundo espiritual.
Deus usa as circunstâncias ruins da vida para produzir grandes vitórias. Nunca diga, hoje Deus não fez nada. Só pelo fato dos seus olhos não verem nada. Reflita bem sobre isso. Dizem que cada batida do seu coração é Deus dizendo que te ama. Você já parou para pensar quantas vezes Ele te disse isso hoje? E você, ama a Deus?